Olha, muito péssima tarde, muito péssima noite, muito péssima madrugada para você que só se ferra. E o pessoal recebeu uma mensagem ontem aqui, né? Olha, eu não gosto que você fale palavrões, né? Eu gosto muito dos seus vídeos, mas eu fico triste que você fale palavrões. Como é que eu não vou falar palavrão com essas coisas que acontecem? Eu fico puto da minha cara. Olha só o que acontece. Na terça-feira dessa semana, ontem, foi 4 de abril de 2017, foi levada a plenário, lá na Câmara dos Deputados, uma lei idiota, uma lei imbecil de um deputado do PT de São Paulo, né, por que não, com o objetivo claro de formar cartéis, garantir reservas de mercado, deteriorar a qualidade do serviço, né, desses serviços de aplicativos que prestam transporte particular, conforme você solicita uma viagem particular, o motorista usa lá a plataforma do aplicativo e atende, como é, por exemplo, o Uber, né, que provavelmente é o mais famoso, o mais conhecido, mas já existem outros operando aí, Brasil afora. Enfim, a ideia deste infeliz é categorizar o transporte privado, o transporte particular de passageiros como transporte público. E sendo ele um transporte público, ele precisa ser devidamente fiscalizado, regulamentado pelas prefeituras. Olha a cagada sendo feita aí. A ideia já começa absurdamente mal. Então, dentro do seu projeto, ele diz aqui que as prefeituras devem fiscalizar, blá, 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 e devem fixar preços mínimos e máximos. Esses valores terão que ser calculados por taxímetros. Será obrigatória a utilização de caixa luminosa externa ao veículo com a palavra táxi. Então a ideia era transformar todos esses aplicativos, ou melhor, todas as pessoas que prestam serviço para esses aplicativos em taxistas, necessariamente. Tá? Isso gera uma série de cagadas, uma série de problemas. Vamos comentar mais à frente. E foi votado ontem, eu assisti ao vivo ao pronunciamento dos deputados, e aí eu tive a ideia, bom, vou gravar o vídeo comentando o assunto, o que eu vou fazer? Vou lá no YouTube, que a Câmara tem um canal aqui no YouTube também, onde ela publica os vídeos com a gravação das sessões da Câmara. Só que esses caras são tão incompetentes que eles não conseguem colocar um vídeo minimamente, com a mínima qualidade possível, para você entender o que está se passando no vídeo. Eu queria comentar em cima do vídeo, em cima da fala dos deputados. Mas a porcaria do canal da Câmara não consegue colocar no ar um vídeo sem 600 interrupções, sem cortes, a imagem trava, aí volta, o discurso já está lá na frente, você perde metade do discurso, você não sabe mais o que o cara está falando. Enfim, uma desgraça. Uma transmissão dessas, qualquer adolescente com 15 anos de idade, uma câmera, uma internet, consegue fazer. Eu consigo fazer, inclusive eu que sou um boçal, trabalhando com coisas de tecnologia, computador, editando vídeo, eu que sou um completo retardado, consigo, mas a Câmara, com seus milhões de recursos, não consegue. Isso demonstra a capacidade do gerenciamento de recursos dessa gente. Então vamos lá, apesar de eu não conseguir o vídeo da sessão em si, eu anotei os pontos principais, e vale ressaltar também que isso foi votado ontem, né? E já trouxe o seu resultado. De fato, nós vamos ter essa desgraça dessa regulamentação. Não vai ser exatamente nos moldes originais, porque lá eles discutem, mudam uma emenda ou outra, fazem uma consideração aqui, uma consideração ali, mas no fim termina tudo em merda. E termina com o resultado prático desse serviço sendo completamente descaracterizado, simplesmente sufocando essa modalidade de negócio do transporte aí, privado via aplicativos, né? Ou na verdade nem precisa ser via aplicativos. O projeto prevê que mesmo aqueles serviços de transporte privado particular que não sejam solicitados por aplicativo também se enquadrem nessa porcaria de categoria aí, conforme agora é considerado um transporte público. Vai entender essa merda. Primeiro que não é transporte público, nada, mas enfim, vai explicar isso para um sujeito que é deputado. Bom, o primeiro ponto que eles dizem, bom, é inadmissível não ter regulamentação, está ocorrendo uma atividade econômica, é uma prestação de serviço sem regulamentação, isso é um horror, isso é um absurdo. Não, o horror é ter regulamentação. O horror é, numa relação entre duas pessoas, ter que vir uma terceira e querer impor as regras de como isso deva ser. Isso sim é um absurdo. Além do mais, esse terceiro envolvido vai cobrar por isso. Olha, estou regulamentando o seu serviço e me dá uma parte aqui. O que eles estão bravos mesmo é que eles não recebem nada para isso. Quer dizer, eles viram um serviço funcionando, eles falam, não, isso não pode. Temos que dar um jeito de cessar esse funcionamento. Senão, como assim? As pessoas vão se transportar, outras vão trabalhar e eu, o governo, não vou ganhar nada com isso? Como é que pode? Essa é a mentalidade dessa gente. E aí eles seguem dizendo que é inadmissível não ter regulação, porque isso vai resultar numa saturação de prestadores de serviço. Isso é, se você não controlar quem entra e quem sai da prestação de serviço, como pode todo mundo entrar, e nesses momentos, principalmente agora que nós temos muito desemprego, é um grande atrativo você entrar, né? Porque para quem não tem outra alternativa, quem não consegue ser contratado por conta dessas leis trabalhistas horrorosas que nós temos no Brasil, então o sujeito que não consegue ser contratado, ele busca uma alternativa. Ou ele vai ser
um trabalho informal, olha, vai ser camelô, vai vender doce no trem, vai montar uma banquinha em algum lugar e vender, sei lá, CD pirata, alguma coisa assim. Enfim, ele vai tentar ganhar vida de alguma forma para não morrer de fome. O Uber é uma dessas alternativas. E aí vem o deputado e diz que, olha, mas se a gente não impedir que as pessoas entrem, né? Se a gente não impedir que as pessoas lutem pelo seu sustento, muita gente vai lutar pelo seu sustento e isso vai saturar o serviço. Com a saturação do serviço, ele diz que vai piorar a qualidade do serviço. E aí, como tem muita gente querendo trabalhar, a demanda não é tão gigantesca assim, o que acontece é que cada um vai ganhar só um pouco. Então ele prefere que algumas pessoas não ganhem nada, em vez de cada um ganhar um pouco. Ele prefere que as pessoas não trabalhem com isso. É a mentalidade do sujeito. Segundo ponto que a gente deve considerar aqui é que isso vale para qualquer mercado, qualquer setor de atividade. Se todo mundo resolver trabalhar numa mesma coisa, é claro que aquele mercado vai ficar saturado. Só que como é que isso vai se ajustar? A partir do momento que começa a ficar saturado, as pessoas começam a não ter um rendimento minimamente necessário para se manter no negócio, as pessoas vão saindo desse negócio e outras param de entrar. É natural, isso é um ajuste natural. Os preços vão ficar incompatíveis com a atividade e algumas pessoas vão sair e buscar outra alternativa. Claro, nesse caso específico, tem isso que eu falei agora há pouco. As pessoas buscam especificamente essa atividade porque ela não é regulamentada. Elas podem começar a hora que elas quiserem, a princípio sem estar contra a lei. Agora estarão contra a lei, graças a esses senhores e seus companheiros aí Então, ao passo que outros setores são regulamentados e as pessoas não podem buscar como alternativa, esse era um que até então estava livre para as pessoas ao menos tentarem viver dignamente, né, trabalhando, ao invés de coisa pior. Então a linha argumentativa do sujeito segue assim, né, que vai saturar, isso vai fazer com que a qualidade do serviço piore. Então o que eles resolveram fazer? Como o Uber ele foi aderido, ele tem uma grande adesão dos seus clientes, dentre outros motivos, pelo preço e pela qualidade do serviço prestado, que muito se diferenciou do táxi, e isso foi uma observação notada por tantos e tantos, ele resolveu que para garantir a qualidade do serviço, ele vai proibir a modalidade de serviço que tem mais qualidade. Aí você vai dizer, Apolo, mas isso não faz sentido nenhum. Sim, não faz sentido nenhum. Mas não é para fazer sentido, é Câmara dos Deputados, é lei, sessão de plenário, o que vai fazer sentido ali? E outra coisa, como eu disse, é a questão do preço. Um dos fatores que faz as pessoas usarem o Uber é o preço em relação ao táxi. Ele, na grande maioria das vezes, ele é mais barato. É tão mais barato que, a princípio, muitas pessoas que utilizam Uber sequer dividem o mesmo mercado do táxi. Exatamente por essa questão do preço. Não é culpa do taxista também, que é caro, é culpa do próprio governo, mas a gente fala disso mais à frente. E por outro lado, o Uber tem um preço que permite, principalmente quando você vai fazer uma viagem, você e mais outra pessoa, ou mais duas ou três, permite que vocês dividam o preço e fique muito mais em conta, tendo o conforto de estar num carro particular, o conforto do trajeto ser aquele que você precisa, não é como um trajeto de ônibus, né, que você vai descer num outro ponto e aí tem que andar a pé e aí faz a baldeação, pega mais um. Não, você consegue ir do ponto que você quer até o ponto que você quer por um preço mais baixo e isso chamou a atenção de muitos usuários, não é isso? Aí o sujeito ele quer garantir que o preço fique baixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai proibir o serviço que tem o preço mais baixo. Ou seja, não faz a mínima porra de sentido de novo. Eu não sei explicar. É um fenômeno psiquiátrico, eu não consigo explicar. E aí entra um outro ponto que eu acho muito engraçado, que é o tal da concorrência desleal. Alguns deputados falam, não, porque esses aplicativos concorrem de forma desleal com os prestadores de serviço já regulamentados, né, os taxistas. Por quê que é uma concorrência desleal? Explique por que é uma concorrência desleal. Não apenas diga que é. Isso, deputado nenhum vai fazer, porque se ele explicar, o discurso vira contra ele. Ele cria um problemão para si mesmo e para todos os demais legisladores, não é isso? Por que a concorrência é desleal? Ah, porque o taxista tem que pagar taxas, tem que pagar licenças, tem que fazer curso, tem que conseguir uma alvará da não sei o quê, uma permissão da não sei o quê, tem que abrir um processo lá na prefeitura para ser reconhecido, comprar a licença para ele poder operar, tem que... Muitas vezes ele... Como tem alguns casos aí no Rio de Janeiro famosos, né? O cara, determinado político, ele tem uma frota de táxis gigantescas, ele vive disso, vendendo a licença para os taxistas trabalharem, ou seja, você cria uma máfia em torno disso e tudo isso gera custos. Esses custos todos vão ser repassados para o cliente do taxista, não é culpa do taxista. E ele diz, bom, o motorista lá do aplicativo ele não paga tudo isso, então ele consegue cobrar mais barato. Isso é uma concorrência desleal. Concorrência desleal é o cacete. Concorrência desleal é o que vocês fazem com o taxista. Se vocês tiram todos os encargos do taxista, o taxista pode praticar um preço mais barato e concorrer com o que ele quiser também, a maneira que ele conseguir. Compreende isso? É desleal porque vocês criam um obstáculo a mais para o taxista, que agora vocês querem criar também para o motorista do aplicativo. Será que é difícil entender isso? Então, se vocês querem acabar com uma suposta concorrência desleal, vocês que tirem os encargos dos taxistas. Reduzam o custo de vida do taxista, ao invés de fuder a vida de todo mundo que está sobrando.
Ué, porque agora o serviço fica mais caro para todo mundo, todos os usuários, como se o Brasil tivesse, a população brasileira cagasse dinheiro, dia sim, dia não. E outra coisa, olha que doença mental, precisar de autorização para entrar e para sair da atividade econômica, querer controlar a qualidade, querer controlar preços, que nem o sujeito disse, preço mínimo, preço máximo, garantir reserva de mercado e controlar preços, o que é isso? Isso é formação de cartel. E aí você tem que aguentar uma porra de um estatista vindo te dizer, porque o Estado ele precisa existir para garantir que não hajam monopólios, que as empresas não formem cartéis. O Estado que forma a maioria deles, porra. Com suas regulamentações, o Estado necessariamente cria cartéis, cria reservas de mercado, cria arbitrariedade na economia. Favorece esse, em detrimento daquele. Que porra de argumento é esse? E o pior de tudo é ainda o discurso de fundo que eles fazem ao longo de tudo isso. Não, porque nós vamos reconhecer o Uber, nós vamos reconhecer a existência dos aplicativos de transporte, eles já existem. Eles não precisam do reconhecimento de vocês. Aliás, ninguém precisa do reconhecimento de vocês. Daqui a pouco vocês vão fazer uma lei também aprovando chuvas no estado de Roraima, por exemplo. Está autorizado a partir de hoje, né? Que porra é essa? Não faz o menor sentido nada do que vocês fazem, você faz tudo ao contrário. Isso ainda tem mais sequelas, porque é o seguinte, isso afugenta investimento, reduz a segurança jurídica de qualquer investimento no Brasil, investimento externo inclusive. Quer dizer, o sujeito, por que eu vou investir no Brasil? Eu invisto, passa 2 semanas, vem o Estado e põe a mão. Quer dizer, eu não consigo, não tenho, isso sufoca a liberdade econômica das pessoas, o poder de escolha do consumidor que quer consumir aquele serviço não pode, para satisfazer as alucinações de um sujeito engravatado que não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Para completar, discurso final, olha, nós sabemos que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, graças a vocês, coloca um asterisco aí, graças a vocês. Então o Brasil tem 13 milhões de desempregados e essa é uma alternativa de trabalho, mas nós não podemos resolver assim. Nós precisamos de políticas públicas, políticas econômicas que permitam que... Ou seja, resumindo, você quer intervir no mercado de transportes particulares para ter uma justificativa de intervir no cenário macroeconômico com, sei lá, aí você vai ter outra ideia brilhante. Vai vir com um plano mirabolante para... Então, quer dizer, conforme a tecnologia vai aumentando, novos serviços vão sendo prestados, os custos vão sendo reduzidos, tem sempre ali o governo trabalhando contra para impedir o seu bem-estar, para impedir o seu progresso, os seus ganhos de produtividade, inclusive. Enfim, o governo serve basicamente para isso. Aí depois vocês não entendem por que o movimento libertário e o conservadorismo crescem tanto no Brasil. Porque diante desses problemas reais, dessas experiências catastróficas reais, as pessoas vão buscar informação. E conforme elas buscam informação, aí vocês querem democratizar a internet, né? Porque afinal de contas, a informação pode ser perigosa.